A saga de fogo e fé das cruzadas. No final do século XI, o mundo era um mosaico de reinos e impérios, em grande parte desconhecidos uns dos outros. A Europa, recém-saída de uma idade das trevas, era uma terra de cavaleiros violentos, camponeses devotos e uma fé cristã que unia um continente fragmentado sob a autoridade espiritual do Papa em Roma. A milhares de quilômetros a leste, o mundo islâmico florescia em ciência, cultura e poder militar, mas também estava dividido por rivalidades internas. Entre estes dois mundos, jazia uma terra sagrada para ambos, uma faixa de território que abrigava a cidade mais cobiçada da terra, Jerusalém. Por séculos, peregrinos cristãos haviam viajado para lá, mas agora, com a ascensão dos turcos seljúcidas, o acesso tornava-se perigoso. E o Império Bizantino Cristão do Oriente clamava por socorro. É neste cenário de fervor, medo e ambição que nasce uma das sagas mais dramáticas e controversas da história humana. A história das Cruzadas não é um conto simples de bem contra o mal. É uma epopeia complexa e sangrenta, impulsionada tanto pela piedade mais profunda, quanto pela ganância mais crua. É a história de reis e santos, de cavaleiros e camponeses, de Saladino e Ricardo Coração de Leão. É uma narrativa de marchas impossíveis através de desertos, de cercos brutais a cidades lendárias e de um choque de civilizações que ecoa até aos nossos dias. Prepare-se para desembainhar a espada e levantar o estandarte, pois esta é a história da guerra travada em nome de Deus pela alma do mundo. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Deus Vult. O grito que incendiou a Europa. O rastilho de pólvora foi aceso a 27 de novembro de 1095, num campo aberto em Clermont, França. O Papa Urbano II, um político e orador genial, fez um discurso que mudaria o curso da história. Perante uma multidão de nobres, clérigos e plebeus, ele pintou um quadro vívido do sofrimento dos cristãos orientais e da profanação dos lugares santos nas mãos dos muçulmanos. Ele apelou aos cavaleiros da Europa, cujas energias eram gastas em guerras privadas e violência sem fim, para que virassem as suas espadas contra um inimigo comum. E ele fez uma promessa extraordinária. A qualquer um que tomasse a cruz e marchasse para libertar Jerusalém, seria concedida a remissão total dos seus pecados. O efeito foi elétrico. Antes mesmo que ele pudesse terminar, um grito irrompeu da multidão. Uma frase que se tornaria o brado de guerra de uma era. Deus vult, Deus vult, Deus o quer. Um cronista presente, Roberto, o monge, descreveu a cena. A esta exclamação do pontífice, todos os presentes foram movidos por um só espírito, e todos, com uma só voz, gritaram em resposta: Deus o quer, Deus o quer. Ao ouvir isto, o venerável pontífice romano disse: Que este seja o vosso grito de guerra na batalha, pois esta palavra vem de Deus. Impulsionados por este fervor, dois movimentos distintos surgiram. Primeiro, a Cruzada Popular, uma multidão caótica de camponeses e cavaleiros pobres liderados por figuras carismáticas como Pedro, o eremita. Mal armados e indisciplinados, eles deixaram um rasto de destruição e massacres contra comunidades judaicas na Alemanha antes de serem aniquilados pelos turcos na Anatólia. A Primeira Cruzada, um triunfo brutal. A verdadeira força militar, a Cruzada dos Príncipes, partiu logo depois. Liderada por nobres poderosos como Godofredo de Bulhão, Raimundo de Toulouse e Boemundo de Taranto, era um exército formidável. Após uma jornada árdua e cercos sangrentos a cidades como Nicéia e Antioquia, eles finalmente chegaram, em 1099, perante os muros de seu objetivo final, Jerusalém. A captura da cidade foi um triunfo de fervor militar e uma catástrofe de brutalidade humana. Após um cerco desesperado, os cruzados romperam as defesas. O que se seguiu foi um massacre indiscriminado de muçulmanos e judeus, homens,
mulheres e crianças. Um dos cronistas cruzados, Raimundo de Aguilers, escreveu um testemunho arrepiante e exultante. Coisas maravilhosas foram vistas. Alguns dos nossos homens cortaram as cabeças dos seus inimigos. Outros os alvejaram com flechas para que caíssem das torres. Outros os torturaram por mais tempo, lançando-os às chamas. Nas ruas da cidade viam-se montes de cabeças, mãos e pés. Cavalgava-se em sangue, até aos joelhos e aos freios dos cavalos. Na verdade, foi um julgamento justo e esplêndido de Deus. Os cruzados alcançaram o seu objetivo. Jerusalém estava em mãos cristãs. Eles estabeleceram 4 estados no Levante: o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli, ilhas cristãs num mar muçulmano. Saladino e a Terceira Cruzada, o duelo de gigantes. Por quase um século, os reinos cruzados sobreviveram, mas o mundo islâmico estava a unir-se. A faísca da Jihad, Guerra Santa, foi reacendida por líderes como Zeng e Nur ad-Din, mas foi o seu sucessor, o lendário sultão curdo Saladino, Salah al-Din, quem se tornou o maior campeão do Islão. Em 1187, na Batalha de Hattin, Saladino aniquilou o exército do Reino de Jerusalém e pouco depois reconquistou a Cidade Santa. A sua tomada de Jerusalém foi notavelmente diferente da conquista cristã. O cronista muçulmano Imad ad-Din al-Isfahani descreveu como Saladino, em contraste com o massacre de 1099, poupou a vida dos habitantes cristãos mediante o pagamento de um resgate. A queda de Jerusalém chocou a Europa e desencadeou a Terceira Cruzada, conhecida como a Cruzada dos Reis. Liderada pelos monarcas mais poderosos da Europa, Frederico Barbarroxa da Alemanha, que se afogou no caminho, Filipe Augusto da França e o mais famoso, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. O que se seguiu foi um duelo épico entre Ricardo e Saladino. Ricardo, um gênio militar, conquistou a cidade portuária de Acre e derrotou Saladino na Batalha de Arsuf, mas nunca conseguiu reconquistar Jerusalém. A guerra foi marcada tanto por batalhas ferozes, quanto por um respeito cavalheiresco relutante entre os dois líderes. O cronista de Saladino, Baha ad-Din, relata um episódio em que, durante uma batalha, Ricardo perdeu o seu cavalo, e Saladino, ao saber disso, enviou-lhe 2 cavalos de reposição, declarando que não era honroso que um rei tão grande lutasse a pé. No final, eles assinaram um tratado que deixava Jerusalém sob controle muçulmano, mas garantia acesso seguro a peregrinos cristãos desarmados. A corrupção de um ideal. A Quarta Cruzada e o fim. As cruzadas posteriores foram uma sombra das anteriores. A Quarta Cruzada, 1202-1204, representa o ponto mais baixo do movimento. Incapazes de pagar aos venezianos pelo transporte para o Egito, os cruzados foram desviados para atacar primeiro a cidade cristã de Zara e depois a maior cidade cristã do mundo, Constantinopla. Em 1204, os Cavaleiros da Cruz saquearam brutalmente a capital do Império Bizantino, destruindo obras de arte inestimáveis e cimentando o cisma entre as igrejas cristãs ocidental e oriental. Um historiador bizantino, Nicetas Choniates, lamentou: eles esmagaram as imagens sagradas e atiraram as relíquias sagradas dos mártires para lugares que tenho vergonha de mencionar. Eles mostraram-se piores que os sarracenos. As cruzadas continuaram por todo o século XIII, incluindo uma bizarra Cruzada das Crianças, e as 2 cruzadas lideradas pelo devoto rei Luís IX da França. Mas o ímpeto estava perdido. Os reinos cruzados foram sendo gradualmente reconquistados. O fim chegou em 1291, quando a última grande fortaleza cruzada, a cidade de Acre, caiu perante os mamelucos do Egito num cerco sangrento. A era das cruzadas na Terra Santa havia terminado. O legado da cruz e da cimitarra. As cruzadas foram um fracasso nos seus objetivos originais. Após 200 anos de guerra,
A Terra Santa estava firmemente sob controle muçulmano. No entanto, o seu impacto foi profundo e duradouro. Elas introduziram à Europa novas ideias, especiarias e tecnologias do Oriente, ajudando a estimular o Renascimento. Elas fortaleceram o poder do papado e das monarquias europeias, ao mesmo tempo que moldaram a identidade do cavalheirismo. Contudo, o seu legado mais sombrio é talvez o mais persistente. As cruzadas abriram um abismo de desconfiança e animosidade entre o cristianismo ocidental e o mundo islâmico, cujas cicatrizes ainda são exploradas por extremistas de ambos os lados hoje. Elas também desencadearam uma onda de intolerância religiosa dentro da própria Europa, visível nos pogroms contra os judeus e nas cruzadas contra os hereges cristãos. A saga da cruz e da cimitarra é um lembrete poderoso de como a fé pode inspirar os atos mais nobres de sacrifício e os atos mais terríveis de brutalidade. É uma história de mundos em colisão, escrita com tinta e sangue, cujo eco ressoa através dos séculos, lembrando-nos da complexidade da natureza humana e dos perigos de travar uma guerra em nome de Deus.